Muitas vezes nos indignamos com as situações de corrupção, de roubo que nós vemos no nosso país. Essas situações parecem muitas vezes longe de nós. Mas será que realmente estão longe? Será que dentro de nós não somos como fariseus, hipócritas? Dizemos uma coisa e fazemos outras? Então, fica este convite para refletir neste evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje vai nos falar sobre a hipocrisia dos fariseus. Essa hipocrisia que faz muitas vezes eles olharem o que é externo e não olhar para aquilo que está dentro. Muitas vezes nós entramos neste caminho. Falamos daquilo que está fora como se aquilo que está fora não estivesse dentro. Vocês sabem que uma das grandes tentações da nossa realidade hoje tem sido a corrupção, o roubo desenfreado. Mas será que a gente não tem praticado também o roubo? Às vezes acusamos aqueles outros lá de estarem errados, de extorquirem patrimônio público. Mas será que também às vezes nós não fazemos o mesmo? Sempre me lembro quando conto essa história do país onde o meu irmão mora, lá na Estônia. Lá não existe cobrador de ônibus, nem no trem há alguém que fiscalize. E tudo é feito através de máquina. Então você compra o ticket lá, ou por dia, por semana, por mês. Entra naquele ônibus ou entra na estação, coloca lá o ticket e entra. Em seguida faz o seu percurso. Mas todo mundo compra o ticket e coloca. Se você entra no ônibus e não quer colocar o ticket, não é necessário, você vai ir da mesma forma, vai ser conduzido. Eu ficava me perguntando se esse tipo de estrutura que nós encontramos em alguns países europeus estivessem na nossa realidade, se não houvesse ninguém que fiscalizasse, simplesmente a pessoa iria lá e compraria e ela mesma ficaria responsável de validar aquilo que ela comprou. Ou então, quando nós vamos no santuário de Lourdes ou em outros santuários e vamos lá comprar as velas, chegamos lá, não há quem vende. Só você vai e pega aquela vela e coloca na caixinha o valor. Será que, se pensarmos, é possível estabelecer esta coisa no nosso país? Será que isso é só os políticos ou aqueles que são responsáveis do nosso patrimônio público que caem? Ou será que também nós muitas vezes pactuamos com essas coisas? Muitas vezes, desde lá da infância, aprendemos a corromper através das colas, ou seja, passamos a perna, enganamos. Falamos que fomos nós que fizemos a prova, quando na verdade pegamos ou extraímos de outra pessoa ou de algum material. Nós aprendemos muitas vezes a enganar e isso vai como que se consolidando dentro de nós. Talvez dentro da tua casa tenha algum material de roubo. Se você tem um DVD de filme que você comprou em estabelecimento que não paga nada de imposto, na verdade você está ajudando a uma sonegação de imposto. Você está sendo participante de uma realidade como essa, ou às vezes compra naquela feira do rolo. Agora se foi-se embora a época do DVD, mas nós talvez ainda tenhamos nos nossas casas, nossos apartamentos, aqueles aparelhos em que você só vai lá no vendedor, paga só uma vez por todo os canais de TV e ele te dá acesso. Não precisa mais pagar para aquelas redes de serviços, né? De uma certa forma, para que nós possamos roubar alguém, é mais fácil. Se você vai fazer algo e você não pede a nota fiscal, é tranquilo. Mas se você pede a nota fiscal, aquela pessoa às vezes quer acrescentar algum valor, porque para ela é uma rotina não dar a nota fiscal e não pagar imposto. Mas padre, o imposto é injusto. Dai a César o que é de César e Deus ao que é de Deus, porque também aquele outro lá que você acusa pode também achar injusto muitas coisas. E se algumas coisas são injustas,
devemos mudar a lei e não mudar o comportamento. Porque senão acabamos sendo como aqueles fariseus que dizem uma coisa, mas fazem outras. Quantas vezes você talvez assistiu um filme que acabou de estar no cinema e você já tem no seu computador? Você está usurpando de uma propriedade que não é sua. Quantas vezes isso está acontecendo no nosso meio? É interessante quando pensamos que o problema está fora de nós. E aí Jesus fala, olha para dentro de você. Isso não quer dizer que nós temos que, agora não vou falar mal de ninguém, né? Vou aceitar toda a roubalheira, toda a corrupção. Não, não é isso. Nós precisamos corrigir o que está errado, mas precisamos também corrigir o que está errado dentro de nós, dentro dos nossos comportamentos. Isso estou falando de coisas superficiais, porque existem coisas interiores dentro de nós que nós corrompemos, que estão ligadas à essência nossa. Quantas vezes julgamos, impacientamos, quantas vezes fazemos coisas aqui, dentro de nós, e aquela pessoa está muitas vezes sendo condenada, julgada, sem ao mesmo ter a condição de se defender. E para você, uma pessoa que é condenada sem ter a capacidade, sem ter a possibilidade de se defender, é justo? Talvez você ache isso injusto. Mas será que você também não pratica essas coisas dentro de você? Será que a lei que nós colocamos para os outros, nós realizamos também? Muitas vezes o discurso é: o brasileiro é assim, a sociedade é assim, aquelas pessoas são deste modo, parece que estamos sempre à parte. A grande questão é quando nós começamos a perceber que, de uma certa forma, mesmo por omissão, participamos dos mesmos pecados que os outros. Talvez, lógico, de intensidades diferentes, porque você tem uma consciência muito diferente daquela outra pessoa. E talvez, se ela tivesse a consciência que você tem, ela não faria o que você faz. Mas precisamos avaliar. E esse é o grande momento que Deus está nos pedindo para fazermos isso. Pense naquilo que está dentro de você. Olhe como está caminhando. Olhe a verdade que está com você. Eu faço esse convite, porque de vez em quando a gente ouve coisas absurdas. Quando, há um tempo atrás, eu vi uma reportagem de que a maioria dos consumidores de energia no Rio de Janeiro estavam pagando uma sobretaxa, porque havia um roubo de energia. E nós todos pensávamos que este roubo vinha das favelas, onde não tinha condição. E quando se foi perceber, eram nos condomínios de luxo que se fazia o pedido para mudar o relógio, para modificar o relógio, a fim de não pagarem a taxa que deveriam. Pessoas que não precisavam disso fizeram essas coisas porque, de certa forma, o pecado, a corrupção se tornou estrutural dentro do nosso meio e precisamos retirar isso. Por isso, limpa o que está dentro, limpa, para que assim possamos encher da presença de Deus e ganhar este caminho do paraíso. Que Deus possa te ajudar nessa reflexão e que possa ir muito além das minhas palavras. Um grande abraço, Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.